Olá, turma do 5º ano, aqui é a professora Daniela, prontos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre procedimentos de cálculo. Vamos retomar os procedimentos importantes para uma boa resolução de problemas? Faça sempre. 1. Uma leitura atenciosa. 2. Em uma segunda leitura, identificar os dados numéricos mais importantes e a pergunta que o problema propõe. 3. Estabelecer a relação entre os dados, a pergunta e as condições do problema. 4. Realizar a análise das informações encontrando estratégias para a resolução. E 5. Responder à questão proposta. Se em um problema aparece o verbo ganhar, é certeza de que é resolvido pela adição? E se tiver o verbo perder? Então, o problema será resolvido pela subtração? Para responder essas questões, precisamos analisar as informações contidas no problema. Vamos ao problema? Na primeira rodada de um jogo, Pedro perdeu 50 pontos. E na rodada seguinte, ele perdeu 15 pontos. Quantos pontos Pedro perdeu nas duas primeiras rodadas desse jogo? A resolução envolve o estabelecimento de relações entre os dados, as condições e a pergunta do problema. Dados do problema. Na primeira rodada, ele perdeu 50 pontos. Na segunda rodada, perdeu 15. Nesses dados, nós temos a quantidade de pontos perdidos. Pergunta do problema. Quantos pontos Pedro perdeu nas duas primeiras rodadas? O probleminha quer saber a quantidade total de pontos perdidos. Vamos observar duas estratégias diferentes, a da Maria Helena e a da Ana Beatriz. A Maria Helena pegou uma das partes, 50 pontos perdidos, e tirou 15, que é a outra parte de pontos perdidos, dando um total de 35 pontos. E aí? O que você acha? Será que a Maria Helena acertou? Vamos analisar a da Ana Beatriz. A Ana Beatriz pegou 50 pontos perdidos, adicionou com os outros 15 pontos perdidos, dando um total aí de 65 pontos. E aí, agora é com você. Analise direitinho, faça as suas anotações. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Aqui vai uma dica. Nem sempre que aparecer a palavra ganhar, a operação será de adição. E nem sempre que aparecer a palavra perder, será uma subtração. Por isso, fique atento à leitura do problema. Ah, você sabia? Na resolução de um problema, podemos utilizar duas ou mais operações como estratégias. Eu trouxe mais um exemplo para analisarmos, porém, ele não contém nutrilhas. Dando continuidade ao probleminha. No dia seguinte, Pedro resolveu jogar novamente e iniciou o jogo ganhando 32 pontos na primeira rodada e 44 na segunda. Perdeu a terceira, terminando o jogo com 50 pontos. Quantos pontos Pedro perdeu na terceira rodada? Vamos fazer a análise do problema, separando os dados. Primeira rodada, ele ganhou 32 pontos. Na segunda rodada, 44 pontos. E ele terminou o jogo com 50 pontos. Mas está faltando alguma informação aí. E é a pergunta do nosso problema. Quantos pontos ele perdeu na terceira rodada? Temos aí uma estratégia possível. Pegar o 44, que é uma das partes da quantidade de pontos que ele ganhou, com a outra quantidade de pontos da outra rodada, dando um total de 76 pontos. Mas lembrando que nós temos que identificar, encontrar qual é o valor da terceira rodada. Então, nós vamos pegar o total de pontos ganhos nas duas rodadas, retirar a quantidade em que ele ficou no final e obtivemos o resultado 26. Então, a resposta do nosso problema é
Pedro perdeu 26 pontos na terceira rodada. Ah, lembrando, essa é só uma estratégia possível. Você pode realizar com desenhos, criar a sua estratégia. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Agora, mãos à obra. Realize a atividade 16 e qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor via Google Classroom. Até a próxima!